Vamos lá, pessoal. Retornando aí com as nossas aulas de História Geral, seu professor predileto, professor Sérgio Neto, né? Agora, Idade Moderna, a última aula falamos sobre o Renascimento Cultural, e agora a Reforma Protestante, também chamada de Reforma Religiosa, ou simplesmente as Reformas, mas o momento histórico é o mesmo, ou seja, século XVI, a partir de 1517, com esse movimento considerado a cisão, a divisão na cristandade ocidental. Então vamos lá, o que foi a reforma religiosa? A reforma religiosa foi um movimento religioso caracterizado pelo surgimento de religiões que protestaram contra a imoralidade da Igreja Católica no século XVI. Vamos lá. Qual a importância da reforma protestante? Como nós falamos, a reforma protestante ela demarcou, né, uma cisão. Como assim, pessoal aí de casa? Cisão quer dizer divisão na cristandade ocidental, uma vez que surgiram religiões que protestaram contra a imoralidade do clero. E aí, a Igreja Católica, né, desde a Idade Média, ela tem uma postura que é totalmente distante daquilo que ela prega, né? Olha lá, a Igreja abandonou os ideais dos primeiros cristãos. Então você vê padre, final da Idade Média, início da Idade Moderna, padre se casando, e o que é pior, né? Cobrando o perdão dos pecados. Então tem que ficar muito na mente de vocês, né? Justamente essa questão, né? Que é, né, a imoralidade da igreja, que acabou levando ao surgimento de novas religiões que protestaram contra a fé católica. Bom, dificilmente no vestibular eles vão cobrar para você, né, quais são os fatores da reforma. Tá? Eles querem saber justamente a teologia, quer dizer, o fundamento de cada uma das religiões que surgiram nesse contexto. Mas a gente precisa saber o que é que desencadeou o surgimento de novas religiões. Então você tem aí, né, para sintetizar o que nós já falamos, que é a crise moral da igreja, a imoralidade do clero, né, a venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas. Observa lá, simonia. Os caras vendiam um pedaço da cruz de Jesus Cristo. Estava para fazer uma ponte com tanto pedaço da cruz de Jesus Cristo. Né? Acúmulo de riquezas pessoais, venda de cargos eclesiásticos, né? Lá, cobrança de indulgências. Como assim cobrança de indulgências? Se você pagar, você está perdoado, né? O chamado comércio da fé. Então fica bem claro, né, a crise moral da igreja e também, é claro, o próprio desenvolvimento do capitalismo. Como assim o desenvolvimento do capitalismo? Bom, você sabe que desde a Idade Média a igreja ela condena, né, a cobrança de juros, a usura. Se você prestar 100 e cobrar 120, a igreja condena. A igreja defende, né, a cobrança do justo preço. Se você emprestar 100, você cobra 110, né, até porque você poderia usar esses 100 reais para fazer alguma coisa útil para você. Então a igreja nega a usura, a cobrança de juros, e nega a atividade comercial, comprar barato, vender caro. Isso é contra os princípios do justo preço católico. E o próprio desenvolvimento do capitalismo, né, acabou fazendo com que a burguesia europeia, seja da Inglaterra, da Holanda, da Espanha, né, da França, os caras começam a abandonar a Igreja Católica e falam: precisamos de uma religião, né, que esteja em sintonia com as nossas necessidades. Então, o desenvolvimento do capitalismo, a necessidade, né, de buscar uma religião que aceitasse a usura e os juros e também, né, a atividade comercial, acaba desencadeando, né, uma mudança na cristandade ocidental, porque principalmente a burguesia, né, começa a precisar de uma outra fé que não seja a fé católica.
E aí, basicamente, então, só para resumir, né, nós temos aí a crise moral da igreja, a venda de relíquias sagradas, a venda de cargos eclesiásticos e o desenvolvimento do capitalismo são os principais fatores da reforma religiosa. E aí, a causa imediata, aquilo que fez acender, né, o início da reforma religiosa, foi a chamada venda das indulgências. O que é venda das indulgências? Como nós falamos, indulgência é o perdão dos pecados. Né? Então, chega um momento em que o Papa chama um monge, olha lá, o nome dele está na tela, Papa Leão X chama um monge, chamado monge Tetzel. Fala, olha, monge, vá até o Sacro Império Romano. Como assim Sacro Império Romano? Dá um look na tela. Sacro Império Romano é Alemanha, né, que ainda não era considerada Alemanha, porque ela era dividida em feudos, né, então tinha muito, a nobreza era muito forte, embora tivesse Carlos V, que era o imperador católico, né, um terço das terras era da igreja, e a nobreza era muito forte dentro do Sacro Império. Então, quando o Papa Leão X chama o monge Tetzel, está aqui o nome dele, diz, vá até o Sacro Império, venda o que for preciso, venda um lugar ao céu, talvez até um lugar ao inferno, quem dirá, né? Quem é que quer ir para o inferno? Então, olha lá, venda o que for preciso, mas traga o dinheiro para que a gente possa reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. E aí foi isso que o monge fez. Quando ele chega na Alemanha, no Sacro Império, o que acontece? Ele se depara com a oposição do monge Martinho Lutero. Martinho Lutero se opõe à Igreja Católica. Eu vou voltar a cara dele de novo aqui. E afixa na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a Igreja Católica, principalmente contra as indulgências, e se opõe à Igreja. E aí cria os princípios básicos do luteranismo, que inclusive acaba atraindo a nobreza alemã. Luke, você que está em casa, Luke de novo, pergunta por que a reforma começou na Alemanha. Não vai dar uma resposta factual e dizer assim, a reforma começou na Alemanha porque Lutero era alemão, que isso não explica, né, meu povo? Você vai ver porque ali existia uma nobreza interessada em se apoderar das terras da igreja, um terço das terras da igreja, um terço das terras do Sacro Império pertencia à Igreja Católica. Então, Lutero cria essa nova fé e oferece a condução dessa nova religião para a nobreza germânica. Isso atraiu os nobres. Fato esse que leva Lutero a se refugiar no interior da Alemanha e imediatamente traduzir a Bíblia para uma língua nacional, para o alemão. Você falou, mas não podia no século XVI ler a Bíblia? Não, as pessoas não tinham permissão da igreja para ler a Bíblia em casa. O culto doméstico que você faz hoje era proibido. Primeiro que a Bíblia era só em latim, e só quem podia interpretar a Bíblia eram os padres. Então, Lutero oferece à nobreza germânica a condução dessa nova fé. Então, o princípio básico do luteranismo que a gente não pode esquecer, a salvação pela fé, a salvação exclusivamente pela fé. Tá? O que diferenciava o luteranismo da Igreja Católica? A Igreja Católica defendia que a salvação poderia ser pela fé e pelas boas obras. Né? Boas obras incluía você pagar, né, indulgências e tal, seguir os mandamentos, mas era uma Igreja Católica muito capitalizada. Tá? Então, Lutero propõe que a salvação é única exclusivamente pela fé. Aí, leitura e interpretação, livre interpretação da Bíblia, eliminação de santos e imagens, não seguimento da autoridade papal, apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia, submissão da igreja ao Estado, a utilização do alemão, uma língua nacional nos cultos religiosos, por quê? Porque o latim ninguém entendia, e a negação da transubstanciação, a transformação, né, do vinho em sangue do corpo
do pão em corpo, né? Os caras negam isso no luteranismo, mas essencialmente o luteranismo defende a salvação pela fé. Aguarde um pouquinho que daqui a pouco a gente retorna com nossa aula de reforma, parte 2.